Olá, começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Depois de 6 meses de funcionamento da coleta de resíduos eletrônicos em Porto Alegre, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana conseguiu arrecadar 22 toneladas do material. Nesta semana, a equipe do Jornal da Câmara visitou uma cooperativa que recebe estes equipamentos para mostrar o que é feito com os resíduos depois do descarte. Acompanhe. A cooperativa Paulo Freire trabalha somente com resíduos eletrônicos. São computadores, TVs, CPUs e demais eletrodomésticos, entre aparelhos de pequeno e médio porte. Os produtos são entregues por moradores e empresas. O local recebe mensalmente cerca de 2,5 toneladas de material. O desejo da cooperativa é que a quantidade seja ainda maior. Nós temos condições hoje de reciclar por trabalhador uma média de 1,2 toneladas por trabalhador no mês. Então, se nós recebemos a quantidade de material necessária para chegar nesse ponto, com certeza aí nós temos hoje 6 trabalhadores, vamos estar aí em torno de 8, 9 toneladas mês. Né? Mas nós precisamos receber esse material para poder fazer o trabalho, porque tecnicamente é possível, nós já fizemos isso quando tivemos uma boa quantidade. Boa parte do material que chega aqui na cooperativa vem para esse setor, que é onde ocorre a reciclagem propriamente dita. Aqui o pessoal está trabalhando agora em uma das formas de reciclagem. Isabel, esse tipo de material aqui é fio, né? O que é feito? Qual o trabalho que você está fazendo nesse momento? A gente faz a separação dele. Uns a gente vende com uma capa, o outro é colocado aqui. Tipo, a gente descasca ele, isso. E mais as placas, é isso aí. E fio tem quase todo produto eletrônico que chega aqui, né? Sim, quase todos eles tem fio. E o cobre é o que tem um bom valor no mercado, né? Isso, o cobre e as placas também, que tem praticamente o mesmo valor. Aqui pra gente dar uma olhadinha nas placas aqui, tem de tudo, né? Todo que é tipo de placa, tem, né? De tamanho. Isso aí. O que seria isso aqui? O que já foi isso aqui um dia? São leitores, aquelas maquininhas que passam cartão no supermercado, em banco, enfim, tem vários, né? Tem de tudo aqui. E tudo isso é aproveitado? Sim, tudo é aproveitado. O plástico que é retirado para tirar as placas também é tudo aproveitado. O coordenador administrativo explica que o material vendido pela cooperativa é transformado na indústria. O cobre, por exemplo, tem aproveitamento de 100%. O plástico pode ser utilizado até na composição do pavimento. Além de uma iniciativa sustentável, a destinação correta dos resíduos também representa oportunidade de trabalho e renda. As pessoas que trabalham aqui, todas, praticamente 90%, são pessoas em situação de risco, né? São albergados, são pessoas que ou estão ainda sem teto, moram na rua, né? Então tem uma condição muito difícil, né? E aqui é o espaço onde tem uma convivência, porque essas pessoas geralmente elas têm uma condição de solitude, né? Elas ficam sozinhas. E aqui elas conseguem ter um ambiente mais solidário, com pessoas de trabalho, né? Tem alimentação também. A entrega de resíduos eletrônicos pode ser feita na sede da cooperativa. O prédio fica na Rua Voluntários da Pátria, 2552, no centro da capital. O local funciona de segunda a sexta, entre 9 da manhã e 4 da tarde. O telefone para contato é o 84-85-6773. Bom, o Jornal da Câmara de hoje segue falando sobre a coleta de resíduos em Porto Alegre e para isso a gente recebe agora no estúdio o diretor-geral do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, André Carus. André, obrigado pela tua presença no Jornal da Câmara de hoje. Vamos começar falando sobre a coleta de resíduos eletrônicos, né, que foi alvo dessa reportagem de abertura. Em 6 meses de funcionamento já foram recolhidas 22 toneladas. Como que tu avalias esse resultado parcial, né? Bom, desde que nós implantamos esse serviço itinerante, a resposta da população tem sido muito boa. Nós tivemos esse resultado de 22 toneladas que comprova que nos locais onde foram escolhidos para receber os materiais, ele atendeu geograficamente toda a cidade. São 4 pontos: o Parque Moinhos de Vento, o Parcão, a Praça Princesa Isabel, no bairro Azenha, que atende parte da população da região leste. Também o nosso Ecoponto, uma unidade de destino certo do DMLU, na região do Cristal, na Avenida Diário de Notícias, e também na Zona Norte, junto ao estacionamento do Lindóia Shopping, uma parceria que foi feita com a instituição. Então, o resultado, somado àqueles pontos fixos que já existiam, né, 4 pontos públicos e 1 privado na Zona Norte para receber esses materiais, tem sido muito importante
E também nós evitamos que esses materiais como cabos, monitores, eletroeletrônicos de um modo geral, que a população muitas vezes pela desinformação não sabe como dar o destino final adequado, acabem tendo esse destino e não alimentam os focos crônicos de lixo em diferentes áreas públicas da cidade. Certo, o senhor avalia como positivo, então, o recebimento, a população acolheu essa iniciativa? Acolheu e a tonelagem já coletada expressa bastante isso. Né? Uhum. Certo, e como é que funciona? Vamos explicar para a população que ainda não conhece como é que funciona. Existem pontos fixos e pontos itinerantes, né? Sim, na verdade, pela lei federal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tanto os estabelecimentos que produzem esses materiais, a indústria, como aqueles que comercializam e vendem, eles precisam dispor de espaços para receber esses materiais. Nem todos cumprem à risca a previsão legal. E o poder público tem um papel também educativo e de conscientização para induzir essas questões. Por essa razão, nós ampliamos a coleta de eletrônicos, criando o serviço itinerante. Então, o caminhão fica em cada um dos 4 locais que eu fiz referência, das 9 às 15 horas, recebendo os materiais. Esses materiais são enviados pela empresa Otzer, que é a parceira do DMLU nessa iniciativa, até a cooperativa Paulo Freire, que também é um dos pioneirismos de Porto Alegre, uma das poucas cooperativas entre as metrópoles brasileiras que faz o reaproveitamento, a separação desse resíduo eletrônico, né, recicla o próprio, e de lá então esse material, ou uma pequena manutenção garante que o ciclo de vida dele continue, né, ou a separação total dos elementos ali contidos faz com que sejam reaproveitados em outra frente. Certo, e a coleta itinerante sempre acontece aos sábados, né? Sempre aos sábados, das 9 às 15 horas. Certo, e aí já está, passado esses primeiros 6 meses, já tem a agenda prevista também até o final do ano, isso o cidadão pode acompanhar. Nós já divulgamos o calendário da coleta itinerante para o segundo semestre de 2015, os locais são os mesmos, né? Apenas ficar atento ali para as datas, eventualmente em função de algum feriado ou alguma outra data excepcional ela não ocorre, mas continuará sendo realizada nos mesmos locais e a população pode consultar datas e locais tanto pelo site do DMLU como também pelo 156, que é o canal de serviços da Prefeitura. Certo, e como que o senhor assim acredita que vai ser os próximos 6 meses? Vão ser de repente os mesmos 22, mais, menos? Como que... Nós acreditamos que a média deva ser mantida, né? Ou talvez até aumentada, porque na medida em que nós temos uma informação e um serviço que é massificado, tanto pelas redes sociais como pelos veículos de comunicação de um modo geral, seja rádio, televisão, jornal, isso já virou quase que uma tradição de 6 meses para cá, a população se dirigir conforme entender qual local ficar mais próximo da sua residência ou comércio e vai até lá e descarta o seu resíduo. Então, essas 22 toneladas, se nós mantivermos a média, já é muito bom. Se ampliarmos, melhor ainda. Certo. Vocês perceberam esse crescimento ao longo desses 6 meses? Não, tem ocorrido um equilíbrio a cada final de semana. Naturalmente que às vezes, nos períodos que não tem chuva e também a temperatura um pouco mais agradável, nós temos um volume maior que é entregue. Né? E foram feitas mais coletas nos pontos fixos do que nos itinerantes, né? Foram 8 toneladas nos itinerantes, aproximadamente, e 14 nos fixos, né? É que, na verdade, os pontos fixos já existem há bastante tempo, e a coleta itinerante ainda tem um processo de afirmação, né, desde 6 meses que ela existe, mas tem produzido bons resultados, né? Um pouco mais da metade do que é recebido nos pontos fixos. Certo, mudando um pouco de assunto, secretário, vamos falar dessa questão que atingiu aí o Estado nas últimas semanas, né? As grandes chuvas causaram grandes enchentes e um dos fatores que agravam essas questões de enchentes é o descarte irregular de lixo, o entupimento de dutos por onde vai a água. Como que o senhor avalia a adesão da população aos programas e de iniciativas de o descarte correto de lixo? Bom, nós tivemos já um resultado que é bastante importante, que foi a redução dos números dos focos de lixo existentes em Porto Alegre. De 2013 para cá, nós já reduzimos 35% o total de focos na cidade. Eram 459, hoje nós temos 339, que é um número muito importante. E demonstra também o espírito colaborativo da população, que boa parte desses focos foram eliminados, se deram por ações de revitalização das áreas que estavam degradadas, plantios de árvores, folhagens, flores, e sempre com o cuidado posterior da população para que o local não volte a ser um foco.
No caso recente, que nós tivemos altos volumes de chuva, duas situações contribuem, né, para que o lixo mal descartado potencialize o efeito dos alagamentos. Primeiro é o entupimento das bocas de lobo e dos bueiros, nas vias públicas em geral. Esse serviço de manutenção das bocas de lobo, limpeza, né, jateamento delas é feito pelo DEP. E o DEMELHU, em conjunto com o DEP, especialmente depois das chuvas, acabou tendo que atuar em caráter emergencial para superar essa dificuldade. Mas são as nossas equipes de varrição que acabam contribuindo na operação cotidiana para que isso se amenize. E também os bueiros, né? Muitas vezes os cursos d'água, arroios, riachos na cidade acabam sendo por demais assoreados e provocam uma cheia muito rápida quando o volume de chuva é elevado. O que nós orientamos a população, especialmente na véspera de que podem vir novas chuvas em grandes volumes? Que observem os dias e turnos das coletas regulares nos seus bairros e não transformem vias, espaços, esquinas em focos de lixo, porque isso inevitavelmente, pela ação do vento, pela ação climática, acaba levando para um arroio mais próximo, entupindo uma boca de lobo, até uma saída de esgoto. Então é preciso enxergar que existem opções para o descarte adequado dos resíduos e não é o espaço público o local correto para isso. Certo, hoje o DEMELHU consegue atingir toda a população, abranger a coleta com toda a população. Todas as coletas regulares e os demais projetos voltados como a coleta de eletrônicos para levar aqueles materiais que não são objeto das coletas regulares, todos são disponíveis e atendem 100% da cidade. Tem alguma orientação no sentido de não deixar o lixo, de repente, na calçada, no chão, deixar ele suspenso em algum lugar para caso a chuva venha? Não. A orientação, inclusive, pelo Código de Limpeza Urbana e que favorece a nossa operação, é que no dia e turno que corresponde, seja a coleta domiciliar ou a coleta seletiva num bairro ou região, o lixo deve ser colocado na calçada, sim, né, porque no turno estabelecido a coleta vai fazer o encaminhamento. Certo. Vamos falar também sobre outros projetos que o DEMELHU tem divulgado ultimamente, a questão de uma cartilha digital, né? Justamente falando sobre essa questão do descarte correto do lixo. Nessa semana nós lançamos a cartilha que vem na seara da campanha Recicla Poa, que nós lançamos no último dia 7 de julho, quando comemorou-se 25 anos de implantação da coleta seletiva na capital. Essa cartilha traz toda a orientação de como a população deve agir na separação do resíduo orgânico do resíduo reciclável e reforça o entendimento de que o resíduo reciclável deve ser considerado não só pelo DEMELHU, que presta o serviço seletivo, como também pela população como um ativo econômico, social e ambiental. Até porque hoje são 19 unidades de triagem conveniadas com a prefeitura por meio do DEMELHU que recebem esses materiais. Então a cartilha digital que está disponível no site do DEMELHU para consulta, ela basicamente foca na orientação à separação e quais as formas que a população tem de descartar, integrada a outros projetos, como o óleo de fritura, os resíduos eletrônicos, resíduos da construção civil, podas vegetais, enfim, toda a gama, o segmento de resíduos, existe espaço sem custo adicional, né, a não ser as coletas eventuais, que são para volumes mais elevados, e consultando a cartilha, a população vai ter um acesso rápido e fácil e o entendimento para descartar de forma adequada. Certo, o site do DEMELHU, www.portoalegre.gov.br/DEMELHU. Todas as informações estão ali disponíveis. Certo, vamos falar então sobre um projeto que ainda está sendo, está em fase embrionária, ainda está sendo desenvolvido, que é o Porto Alegre Sem Bituca, né, que é a questão de tentar diminuir o número de bitucas de cigarro descartadas incorretamente nas vias. Hoje nós temos em Porto Alegre uma média diária de 5 milhões de bitucas que são descartadas por dia. Então é um número muito alto, né, e isso se percebe principalmente na área central. As equipes de varrição do DEMELHU acabam convivendo com essa situação diariamente. E com base nesse número e também por ser um projeto pioneiro no Brasil, nós convenhamos com a Ecoprática, que é a empresa que tem a responsabilidade da implantação das bituqueiras junto às lixeiras e está, a partir do convênio que foi assinado nesta semana, atuando em busca de parceiros para viabilizar o mais rápido possível isso. E também com a Proamb, que é uma outra instituição, junto com a Ecoprática, que possui uma planta em Nova Santa Rita que faz o coprocessamento dessas bitucas e converte em geração energética para a produção de cimento. Então o projeto é importante porque nós vamos evitar, na medida em que as bituqueiras estiverem implantadas, que elas sejam descartadas nas vias públicas, né?
e também tenham um aproveitamento efetivo e acabam gerando cimento que pode ser utilizado tanto pelo poder público como pela iniciativa privada para novas intervenções. Certo, no momento ainda está então em fase embrionária, ainda vai levar um tempo para ser implantado ou não? A assinatura do convênio abre o espaço para que a Ecoprática busque os parceiros que financiam a implantação dessas bituqueiras junto às lixeiras que nós já temos implantadas na cidade. Uhum. Certo, secretário. Tem algum ponto que a gente não comentou que o senhor acha importante ressaltar? Não, importante são 3 questões rápidas, né? A campanha Recicla Pouco está em andamento, nós temos a previsão de entrada em vigor do novo contrato da seletiva agora no final de agosto. Então até lá nós estamos desenvolvendo diversas ações na cidade, estimulando a separação por parte da população, né, dos resíduos. Nós temos também para o final do ano agora a implantação do 2º módulo da coleta automatizada, feita por containers, previsto. Contratação já em andamento, deve ocorrer até o fim do ano. E para o início de 2016, 5.000 lixeiras novas já estarão sendo instaladas na cidade, o que é um avanço importante para a promoção da limpeza. Certo, secretário. Muito obrigado pela tua presença no Jornal da Câmara de hoje. Muito obrigado. Agradeço você de casa também que nos acompanha. Nós nos encontramos na próxima edição do Jornal da Câmara. Até lá!